gente vê que é a mesma coisa um deficiente visual, né? Ele pode ver os espíritos da mesma forma que uma pessoa que tem a visão normal, não é? Eu achei interessante também que eles falam que quando essa capacidade mediúnica ela está sendo desenvolvida, as pessoas começam a enxergar a áurea, né, das pessoas, ver vulto, eles percebem a vibração ao seu redor do campo eletromagnético das pessoas, do ambiente. É interessante. Sim, Ângela, nesse caso, a glândula pineal é essencial, né, para nós. Nós já vimos isso em outros estudos e é através da glândula pineal que você acessa a essa faculdade. Eu também achei interessante, porque até fala que você vai vendo as coisas aos poucos, né? Porque, como diz, você ainda não tem aquela potencialidade total da mediunidade. É quando a gente começa a educação mediúnica que você vai se descobrindo. Então, muitas vezes você vê um espírito, mas você vê parte do espírito. Às vezes você vê uma mão, você não vê o todo. Mas aos poucos vai adquirindo, né? Vamos dizer assim, essa capacidade mediúnica, ela vai cada vez mais evoluindo. Por isso que fala que é preciso ter a regularidade, né? Do trabalho, de você estar indo, de você estar estudando, de você estar buscando. Sim, Carmelita, é verdade. Ô, Carmelita, uma coisa que eu observei aqui também, assim, que ele está colocando aí que os espíritos, eles só aparecem para nós quando eles querem. Na verdade, não é quando eles querem. Os espíritos aparecem e para eles aparecerem, eles precisam também de ter uma permissão, né? Porque fala que muitas precisa ter uma utilidade, né? Não vai aparecer por aparecer. Por isso que ele até fala, né, que aí no caso quando a pessoa está para desencarnar, às vezes vem para consolar, para dizer que ele vai, né, que está presente, que eles estão ali para amparar. Então, o que eles falam aqui, pelo que eu li e que eu vi em outras citações, é que é preciso ter uma utilidade. E a gente sabe que no meio disso, por isso que eu falei, né, a gente vai ver espíritos bons, mas também vai ver espíritos ruins, vamos dizer assim, ainda não com entendimento. Por quê? Porque eles estão em toda parte. Mas o médium é que tem que ter essa serenidade, né? Para compreender isso. Porque os espíritos levianos também se fazem presente, né? Muitas vezes para nos atrapalhar. Porque vamos dizer assim, é um mundo cheio de mistérios. E para a gente entender isso, a gente precisa estudar. E mesmo estudando, eu falo por mim, eu ainda tenho dificuldade. A questão ainda do sonambulismo, é interessante a gente perceber, né, que o sonho e o sonambulismo têm muita relação. Um é mais leve, o outro é mais profundo, mas todos os dois são estádios sérios que nos levam a pensar, né? E o sonambulismo é um sonho, como já foi falado e como eu já falei, é um sonho mais profundo. É de certa forma mais real, onde o espírito se mostra livre, desarticulado na verdade do corpo e dos seus impedimentos que a gente tem aí preso ainda ao corpo físico. Então, nesse momento, o espírito tem essa liberdade, vamos dizer assim, mais profunda
Por isso que ele tem aí a possibilidade de ver mais além. Eu entendi aqui que quem tem a faculdade mediúnica de ver espíritos no sonho também é médium. É isso? Mas não constitui, propriamente falando, os médios videntes. Ele é médium, aquele que vê o espírito através do sonho, mas não é médium vidente. Ângela, ele não é, ele na verdade, ele tem, como eu falei, ele tem, todos nós, né? Podemos ter esses momentos, porque ele fala que são momentos esporádicos. Você pode ver no sonho, tudo. Mas o médium mesmo, o vidente, é aquele que tem essa capacidade mais acentuada, com mais frequência, vamos dizer assim. Mas você pode ver, tanto o médio vidente, né? Quanto nós, eu vou falar assim, quanto eu que não tenho essa capacidade de vidência. Só que assim, a diferença é que no meu caso eu vou ver através do sonho por uma necessidade muitas vezes, ou por uma instrução, uma orientação, um conselho. E aí pronto. Agora, aquela pessoa que tem essa capacidade, ela vai ver, vai perceber isso com muito mais frequência, porque ela tem essa capacidade, na verdade, ela já traz com ela essa faculdade mediúnica. E outra coisa interessante também, que ele fala que nem todo sonâmbulo é médium. Porque o sonâmbulo, ele age sob a influência do seu próprio espírito, como você falou, né? É sua alma que vê, ouve e percebe, fora dos limites do sentido, o que está acontecendo no plano extrafísico. Esse tema, ele é interessante, né? É que a gente fica aí com um pouco de preguiça de estudar. Sim, ele é bem interessante porque você vê aquilo que eu falei lá no início. Tem as pessoas, né, sonâmbulas. Tem pessoas que a gente até conhece que a pessoa está nesse sono tão profundo que ela levanta, ela pega coisa, ela quer sair e ela está ali trabalhando. Algo está lá com o espírito dela, está ali, né, trabalhando. E, ao mesmo tempo, o médio sonambúlico, ele é aquele que ele trabalha com o seu próprio, como eu falo, ele não trabalha, ele precisa de um espírito para fazer as comunicações, que foi o exemplo lá que eu dei do rapaz. Ele tinha todas as capacidades, até talvez por outras vivências, de curar, de fazer inúmeras... essa capacidade da cura, dos tratamentos, tudo. Mas, ao mesmo tempo, ele precisava de um médium, de um espírito, desculpa, para estar passando aí a receita. E aí é nesse momento que ele se torna passivo e ele vai ser o médium sonambúlico para escrever essas receitas. Então, Porque, veja, a pessoa que está nesse momento de sonambulismo, mesmo que ele esteja dormindo, ele levanta, ele caminha, ele se movimenta e ele pratica atos próprios, né, da sua vida habitual, com muita segurança e perfeição, né? Como se ele tivesse
fumaça, ela saía para fora. Ah, mas não sei, né? Isso é quando ela era pequena. Se isso pode ser chamado de uma faculdade, né, mediúnica, não sei. A questão ainda do sonambulismo, é interessante a gente perceber, né, que o sonho e o sonambulismo têm muita relação. Um é mais leve, o outro é mais profundo, mas todos os dois são estados sérios que nos levam a pensar, né? E o sonambulismo é um sonho, como já foi falado e como eu já falei, é um sonho mais profundo. É de certa forma mais real, onde o espírito se mostra livre, desarticulado na verdade do corpo e dos seus impedimentos que a gente tem aí preso ainda ao corpo físico. Então, nesse momento, o espírito tem essa liberdade, vamos dizer assim, mais profunda. Por isso que ele tem aí a possibilidade de ver mais além. Sim, então a gente entende aqui que o que realmente é médium sonambúlico, ele é como se ele fosse um instrumento, né? Para um outro espírito se comunicar, né? O que ele faz e diz. O médium sonambúlico, na realidade, ele não expressa o seu conhecimento, mas sim o pensamento do espírito que está se comunicando por meio do corpo do médium. É interessante. Então, acrescentando ainda lá que fala no Livro dos Espíritos, que nós já estudamos, na questão 425, ele fala que nesse caso aí que você está explicando, Ângela, é um estado sonambúlico, né? Mas não é ainda, não é um médium sonambúlico, é um estado que a pessoa passa, porque ali nesse momento o espírito dela está livre. E muitas vezes ele fala que o espírito levanta, se utiliza, porque como nós estamos aqui no mundo da matéria, ele entende que precisa do corpo físico para realizar algumas ações. Eu acho que deu para entender mais ou menos isso. E é perigoso, porque o médium sonambúlico também, ele pode estar sendo utilizado por espíritos maus, né? Ou espíritos mentirosos. Por isso é muito importante que a pessoa seja capaz sempre de estar aí atraindo bons espíritos, né? Principalmente quando ela tem uma clarividência sonambúlica, né? Para que ela fique mais tranquila e não seja perturbada por espíritos inferiores. Ainda nos fala, Miramês fala, que o sonambulismo natural, que nasce do sonho, é um desenvolvimento de certos dons da alma, que deve ser processado com naturalidade. E às vezes acontece como intercâmbio. É aí que entra o médio sonambúlico, né? Quando há esse intercâmbio do mundo espiritual para o mundo físico. E ele fala também, né, que esse estado é mais comum entre as criaturas, esse estado sonambúlico é muito comum entre todos nós. Até nós vimos no livro lá dos Espíritos, quando a gente estava estudando, que muitas vezes quando a gente vai começando a dormir, que o nosso espírito já vai começando a se emancipar, a gente muitas vezes vê coisas, vê imagens, ouve algumas palavras, diversas coisas, né? E cada um pode pensar e refletir um pouquinho, porque normalmente ele fala que é muito natural isso, é muito comum nas pessoas. Se a gente for dar uma explicação aqui, para a ciência é um distúrbio, né? Que acontece no estado
fala também que no sonambulismo, parte das funções cerebrais estão adormecidas e outras acordadas. Por isso que a pessoa não se lembra do que fez quando ela estava nesse estado inconsciente, né? Agora, o espiritismo ele coloca que sonambulismo é o período em que a alma está mais independente, fluindo livremente e fazendo com que seu corpo se mova conforme o espírito deseja, não é? E quando a alma é apartada do corpo, ela consegue coordenar os movimentos, mesmo com o cérebro físico adormecido e sem realizar registros cerebrais. É interessante isso, hein? Na verdade você colocou crise, mas na verdade é um estado mesmo da alma, né? Ele não tem consciência e por isso que sempre é falado, né, que é importante as pessoas que estão próximas observar, porque se essa pessoa é sonâmbula, você tem que ter muito cuidado, porque ela pode sair, ela pode fazer várias ações que seja perigoso. Por isso, a atenção daqueles que estão próximos. É interessante ainda, né, que Miramês coloca que essas comunicações dos médios sonambúlicos, elas são completamente inconscientes, mas reais. E aí ele fala que isso deve ser estudado com muita atenção e com muito interesse, porque o maior interesse é nosso de entender isso. Eu penso que nesse sentido aí é porque o espírito ele continua, né, ligado ao corpo através aí do cordão fluídico que a gente também já estudou. Mas é muito interessante. Por isso que Miramês fala que é muito complexo, né? Que falar dos dons da alma não é algo fácil, porque tem muitos segredos, muitos mistérios. Se na época do Kardec já era difícil, né? E a gente veio evoluindo, estudando, e ainda hoje, eu falo por mim, tenho dificuldades, então, né, imagina como não foi lá na época de Kardec. Verdade, Carmelita. Gente, na verdade, eu penso que esses itens, né, essas diversidades aí de médios que Kardec coloca para nós, é para a gente ir se aprofundando. E aqui a gente está dando assim vamos dizer assim, algo bem básico, mas que cada um possa estar aí lendo, relendo o livro e pode estar colocando as questões aí no grupo, porque nós estamos todo mundo aprendendo juntos, nós estamos descobrindo tudo isso junto. E a gente vê aqui também, né, que o sonambulismo, ele tem uma faixa etária, né, onde o fenômeno se manifesta entre 5 a 12 anos de idade, né? Sempre alguém vai contar aí um episódio, né, onde o sonambulismo é colocado. Depois dessa idade, ele é de assumir. E as causas ainda não são bem explicadas, né? Nas crianças, acredita-se que isso ocorra como parte do processo de maturação do cérebro. O próprio pensamento, enquanto que o médium, ele exprime o pensamento do outro. Mas o espírito que se comunica com um médium comum também o pode fazer com um sonâmbulo. Dá-se o mesmo que muitas vezes o estado de emancipação da alma facilita esta comunicação.
estado de sonambulismo, como a gente via anteriormente. Não sei se ainda acontece com algumas pessoas ou não, porque eu lembro que a gente morava lá na roça e eu tinha um tio também, que ele era assim, ele tem esse estado sonambúlico, ele queria sair andando dentro de casa, queria sair, queria pegar machado, queria pegar coisas, sabe? Só que é um estado tão profundo e que eu lembro que meu avô sempre falava assim, não pode acordar de imediato, porque na verdade ele deitou, ele estava lá deitado e de repente ele está andando pela casa. Então assim, tinha toda uma conversa, né, de ele conversando aos poucos, até fazer com que ele voltasse a deitar novamente. Porque o Kardec, ele ainda coloca, né, que o sonambulismo é um estado de independência da alma, né? Mais completo, como a Carmelita falou, do que o sono. É onde o espírito tem mais amplitude, onde o espírito adquire suas faculdades, porque então ela tem percepções, a alma de que não dispõe no sono, que é considerado um estado de sonambulismo imperfeito. Quanto mais a gente lê, mais a gente acha. Sim, o espírito pode fazer isso com o sonâmbulo. A diferença é que o sonâmbulo ele não vai transmitir nada, porque ele não se recorda, né? E no caso do médium, ele pode transmitir o que viu, o que foi passado. Depois também é interessante ler a questão 425 do Livro dos Médiuns, porque tem um trecho que ele fala assim, que ela é grande, não dá para ficar lendo tudo, mas depois eu posso estar colocando aqui no grupo para as pessoas estarem lendo, né, estudando um pouquinho mais. Que ele fala que muitas vezes o médium, né, ele pode escrever e depois está passando essa comunicação. Ele fala que recebe imperfeitamente as impressões produzidas por objetos ou causas externas às comunicações dos espíritos. Então, também em repouso só experimenta do que é transmitido. Então, assim, ele tem sensações confusas, desordenadas, mas ele não sabe exatamente o que está acontecendo. Mas ele depois, ele sabe, ele consegue passar, mesmo assim, como se fosse, são impressões, como fala, né? São impressões profundas e desordenadas, sem nenhuma aparente razão. Mas ele traz as vagas recordações de tudo que ele viveu, no caso do médium sonambúlico, da existência, das coisas que ele viu. Então ele traz isso. Então é interessante depois, pode estar lendo aí a questão 425 do Livro dos Médiuns. Ou então depois eu coloco aqui no grupo, tá bom? Agradecemos então ao Criador da vida, aos espíritos que fazem parte desse trabalho, desse estudo, a oportunidade de conhecermos sobre essas duas faculdades mediúnicas, de ver os espíritos e aqueles em estado de sonambulismo. Que possamos a cada dia, Mestre Amigo Jesus, termos mais conhecimentos sobre nós mesmos, nós espíritos, para que a gente se coloque melhor aqui aonde estamos. Contamos sempre com o auxílio dos bons espíritos
esclarecer, para tirar a nuvem dos nossos olhos, a nuvem da falta do conhecimento. E quando nós deixarmos então esse nosso corpo físico de matéria, possamos ter mais facilidade em percorrer a pátria espiritual sem medo, sabendo que somos espíritos e que a casa do Pai é a nossa verdadeira casa, a qual retornaremos. E é por isso que a doutrina espírita é tão importante na nossa vida, para que a gente aprenda quem somos nós. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, espiritualidade amiga, por mais essa oportunidade. Graças a Deus. Que os bons espíritos continuem com todos nós sempre.